No Mestre de hoje, quero falar uma coisa a vocês sobre uma estrutura do meu corpo. Bem, Jesus tinha uma estrutura que eu falava a vocês o que é. Jesus tinha um poder desde quando criança, desde do ventre da sua mãe, desde garoto, e esse poder tinha um nível. O poder de Jesus podia se elevar a três formas que eu falar a vocês o que era. A primeira forma era normal, a segunda era extremo e a terceira era supremo. No nível normal, uma tentação poderia derrotar o seu poder. No nível normal, ele só poderia cumprir uma profecia. No nível normal, ele só poderia ter uma experiência com o seu poder. Essa experiência era uma maturidade, um aprendizado que no final lhe tornaria experimentado num poder para saber, numa conjectura de aprendizado e maturidade ou experimentado, o que signifique uma eternidade. No nível normal, o poder não dava uma dignidade humana, não dava dignidade em relação a uma vida, a ser um Sansão, a ser um profeta, não dava dignidade de poder, não dava dignidade a ser um Sansão, um Davi, a ser uma força política, militar, religiosa, não dava dignidade humana, respaldo humano. Ele, a imagem começava a cair, a luta começava a perder, a dignidade de ser, de se tornar, de agir, não estava sobre ele, porque no nível normal ele só teria uma espiritualidade, só saberia o que uma eternidade, ou o que é ser de eternidade, de um nível de um aprendizado ao experimentar realmente é. E depois disso, ele teve dores, traições, tipos de ação de conspiração, de ação de suspeita, intrigas, uma ação de derrota, ações de intriga, de traição, de falta de força interior, falta de integridade, num contexto que sua existência não estava preparado por não se elevar e estar no nível normal. Mas eu também tenho um poder. Quando estava no nível normal, meu poder, eu ganhei uma espiritualidade ou a inteligência de somente me glorificar. Aí entendi parte da eternidade, que é se glorificar, estar glorificado e receber uma glória, uma glorificação no corpo. Mas, quando passei por muita tristeza, muita angústia, eu comecei a me perguntar por que era assim. Aí entendi o nível extremo. E parece que o nível extremo, a altura aumenta um pouco em teor de um músculo e a imagem fica um pouco mais aformoseada. O poder pode lutar como Sansão, uma coisa como Davi, ou dar respaldo humano de um ato heróico, ou um reinado na terra. Nisso,
nesse extremo tem outro nome que significa esse extremo, que é chamado tribal. Mas nisso, essa transformação é num aspecto que todo poder que for glorificado também pode ser aceitado, ter respaldo humano e também ser aceitado, ser um herói ou ser qualquer ação entre liderança, entre força maior, realmente que seja. Nisso tem um aspecto em extremo de ser um Sansão, de ter um cuidado com o poder, de poder ser na proporção que deve realmente ser um Sansão, um Davi, uma força heróica, uma força que pode decidir a terra já ser o seu reinado e viver desde a eternidade, com aspecto do planeta, do que seja uma ação heróica de força desse tempo que algum grupo, algum lugar celebre. Nesse extremo, é isso que acontece. E quando é isso que acontece nesse extremo, ou tribal, é como se estivesse personificando um Shazam, ou um super-homem, ou uma ação disso em um Sansão. Mas um Davi também numa qualidade de poder ser e de realizar esse ato. E nesse extremo, a integridade corporal ou do membro da altura pode ascender numa qualidade de poder praticar o ato da tribo de Dan, da tribo de Judá, ou da ação heróica, ou da ação de poder, também ter aquele aspecto. Nisso, a questão de altura, a questão de beleza, a questão desse tipo, é isso que se consiste, esse extremo, quando desde nascença, do nascimento, é uma força do céu, uma força que tenha poder ou que seja uma divindade. Essa é a palavra para vocês. Boa sorte.